Vitória sobre pecados sexuais, você verá 7 conselhos para que possamos vencer esta que é a batalha de todo ser humano. Índices apresentam que nesse momento, nesse contexto de quarentena, a busca por sites pornográficos está batendo recordes. Sites adultos estão batendo recordes de acesso. Pessoas em seus lares, no momento de ociosidade, no momento de incerteza, no momento de fraqueza espiritual, milhares e milhares. Acessos, na verdade, eles ultrapassam a casa dos milhões. Pessoas estão, nesse momento, se perdendo em suas próprias casas, longe das suas comunidades religiosas, longe do convívio, às vezes, dos amigos, em seus lares, sem força espiritual para vencer. E é nesse momento que o evangelho deve entrar. Você pode vencer predisposições sexuais, você pode vencer inclinações sexuais, e eu lhe darei 7 conselhos para que você não caia nesse buraco profundo, que infelizmente pode te afastar da vida eterna. Desde já eu peço que você se inscreva no canal, curta, compartilhe, e para que esse conteúdo chegue a mais pessoas e mais pessoas possam vencer esta realidade que infelizmente tem sido uma espécie de pedra de tropeço para tantos e tantos de nós. 7 conselhos bem práticos para que nós possamos, pela graça de Deus, vencermos essa tendência, essas inclinações, ou em alguns casos propensões de ordem sexual. A propensão é mais forte que a inclinação. A propensão ela é o resultado de uma inclinação consentida. De maneira que alguns não têm apenas uma inclinação à imoralidade, mas já têm uma propensão à imoralidade. Alguns de nós não têm apenas uma curiosidade com relação a assuntos de ordem imoral, mas já têm uma compulsão pela prática, que já se tornou um hábito, e o hábito eventualmente já virou parte do caráter do indivíduo. Se esse é o seu caso, a minha palavra para você é: lute pelo poder de Deus. Porque não existe tentação sobre-humana. Isso inclui as tentações de ordem sexual. O meu primeiro conselho é: não faça da sua sexualidade uma filiação partidária, nem uma bandeira ideológica. Sexo hoje se tornou uma coisa assim... Na verdade, tudo se tornou muito público. Nós estamos na era das redes sociais. De maneira que tudo se tornou público, tudo se tornou publicável, tudo se tornou digno de curtidas. E rapidamente pessoas fazem filiações partidárias e entram em grupos, entram em sites de afinidade, fazem parte de determinados grupos no WhatsApp e outras redes sociais. Eu te aconselho, sexualidade corresponde a uma área da intimidade, não deve ser usada como bandeira ideológica. Nós não temos que ter orgulho por ser hétero, por ser homo, por ser isso, por ser aquilo. O nosso orgulho é um sentimento muito perigoso, porque é o sentimento de Satanás, mas apenas para efeito didático. Se fôssemos ter orgulho de alguma coisa, ter orgulho de ser uma pessoa honesta, orgulho de ser trabalhador, orgulho de ser alguém confiável, orgulho de ser alguém que honra seus compromissos, alguém que não dá falso testemunho, enfim, que nos orgulhemos, entre aspas, de virtudes comunicadas pelo Espírito, não pela maneira ou pela quantidade ou por quanto que você é capaz de praticar atos sexuais. Então, sexualidade não é bandeira ideológica. Esse é o primeiro conselho que eu tenho para você. Segundo conselho, não se precipite. Eu sou da época do fax. Eu sou da época do fax. Eu sou da época da conexão de escada. E às vezes você ia abrir um e-mail do Ball. Quem se lembra do provedor Ball, né? Você ia abrir um e-mail, você começava a conectar, ia às vezes almoçar, ia jantar, ia tomar banho, ia na esquina, voltava e ainda não tinha carregado o e-mail, né? Hoje nós estamos na era da velocidade, tudo é muito rápido, tudo é para ontem, quer resolver tudo num clique. Relacionamentos começam virtualmente e terminam virtualmente, tudo é muito rápido. E meu conselho é: não se precipite. Nós não podemos ser guiados por impulsos, de modo precipitado. Sentir um impulso já faz. Seja mais comedido. Observe. Lembre-se de Caim. Caim sentiu um impulso assassino. E Deus falou para Caim: o teu pecado jaz à porta, o teu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Não seja precipitado. Tenha calma. Avalie, considere, veja se realmente é isso. Observe a situação. Não vá entrando em contatos afetivos que podem conduzir a um contato sexual de qualquer forma, sem oração, sem buscar Deus, sem pedir sinais. Você pode pedir evidências para Deus, para saber se é aquela pessoa. Peça direção.
Não seja precipitado. Esse é meu segundo conselho. Meu terceiro conselho, perdoe quem te abusou. Não raramente, pessoas com muita avidez sexual, não raramente elas foram molestadas ou abusadas na sua infância. E existem muitos tipos de abuso. Não tem o abuso propriamente dito, que é o abuso onde há contato, onde há tentativa, mas existem outros tipos de abuso, onde eventualmente houve uma negligência, onde eventualmente houve abandono afetivo emocional, onde muitas vezes ficou um buraco emocional e a pessoa acaba entrando numa espécie de tentativa de gratificação, de autogratificação, e ela encontra a via mais rápida através da sexualidade. Então, perdoe quem te abusou. Procure compreender os mecanismos que levaram você até onde você está. A mente humana é uma espécie de labirinto. Nós podemos eventualmente cair em certas práticas que, na verdade, foram estímulos dados na sua primeira infância. As pesquisas indicam que a grande maioria dos abusos ocorrem entre 1 a 5 anos de idade. É possível que você nem se lembre de que você sofreu alguma espécie de abuso, que pode incluir tanto o abuso propriamente dito, como eu mencionei, quanto incluir alguma espécie de abandono emocional que gerou buracos afetivos, carências que podem ser maquiadas pelos contatos sexuais, pela promiscuidade e por tudo aquilo que você conhece. Então, meu terceiro conselho é esse: perdoe quem te abusou. Meu quarto conselho, não confunda necessidade de afeto com necessidade de sexo. Muitas vezes você pode cair no engano, e isso acontece muitas vezes com crianças que são abusadas. Elas têm sede por afeto e adultos mal intencionados fazem um abuso disso. E isso pode se repetir na fase adulta. Às vezes você não está precisando de um novo amor, um novo amante, um romance sexual. Às vezes você está precisando de uma amizade. E às vezes, eu vou dizer, às vezes não, sempre, nós estamos precisando de mais intimidade com Deus. Porque eu admiro muito a história de José do Egito. Ele tinha todos os buracos emocionais possíveis para se deitar com a mulher de Potifar. Ele foi ridicularizado, perseguido e quase morto pelos irmãos. Foi odiado pela sua própria casa. Ele estava longe da família, longe da sua terra, num país estranho. E uma mulher rica, numa condição privilegiada, começa a sediar ele todos os dias. Ele sendo um jovem, na casa dos 17, 18 anos. Eu admiro muito a postura daquele jovem. Ele tinha os pretextos necessários, mas ele tinha também uma fé bem alicerçada. Então eu te digo isso, de que nós não podemos usar a carência afetiva para nos deleitarmos nas conveniências carnais de um sexo livre, de uma promiscuidade, algo assim. Meu quinto conselho é: seja menos mamífero e seja mais humano. Eu tenho aprendido muito observando o meu cachorro, tentando tirar algumas lições, observando mesmo como o comportamento dele. E de fato a sexualidade é algo presente em nós, nos mamíferos, né, nos animais em geral. Essa predisposição em procriar, ela é inerente à condição das espécies. E eu reparei no meu cachorro algo muito interessante. Ele é macho, e você sabe que cachorro macho não pode ver um poste, um pneu de carro, qualquer elevação que ele quer urinar. E quando eu faço longas caminhadas com ele, eu reparei que depois de um longo período de caminhada, ele continua levantando a perninha para urinar, mas não tem mais urina. A bexiga está vazia, mas ele levanta a perninha ainda para mijar. O que eu percebo nisso? O poder do condicionamento. Ele é condicionado a cheirar, sentir o cheiro de urina de outros cachorros e urinar em cima para demarcar o território. Esse condicionamento faz com que isso vire tão forte no hábito dele, que mesmo sem a urina ele levanta a perna. Entende? Muitas vezes nós podemos agir na sexualidade como mamíferos. Você pode se colocar em situações que você nem quer. Você nem está tão afim assim. Mas, pelo poder do condicionamento, você acaba fazendo e depois, às vezes, você pode voltar para casa e se perguntar: o que eu fiz? Seria melhor ter lido um livro, seria melhor ter tomado um banho quente e depois assistido um documentário, seria melhor ter conversado com uma amiga. Enfim, depois você percebe que a prática que você fez foi vazia,
não te agregou em nada, mas por que você fez? Talvez porque você já esteja tão condicionada àquilo. Isso pode se aplicar inclusive no uso da pornografia, porque a pornografia vicia e muitas vezes gera essa força do condicionamento do hábito. E você, antes de clicar no site pornográfico, você sabe que depois você se sente mal. Você sabe que aquilo não vai fazer bem para o seu espírito. Mas você clica pelo poder do condicionamento e depois entra nesse ciclo vicioso. Então, seja menos mamífero e mais humano, você e eu sendo humanos. Nós temos o potencial da mudança. Deus nos dá a capacidade para quebrarmos ciclos viciosos. Até mesmo coisas herdadas pelos nossos pais. Temperamento, má conduta, má educação. O Evangelho é como um machado, com poder para derrubar essas árvores, esses poderes milenares e centenários, ancestrais, de cultura, de tradições familiares, enfim, de tudo que é hereditário e também tudo que é cultivado na sua própria vida. O poder do Evangelho pode te dar condições para virar a página da sua história e começar novamente. Porque Jesus disse, importa-vos nascer de novo. Meu sexto conselho, creia na transferência de culpa. O Evangelho apresenta Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O profeta Isaías apresenta Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus que recebe a culpa pelo pecado de nós todos. Creia na transferência de culpa, porque a culpa gera promiscuidade. A culpa é uma espécie de roda onde o ratinho fica correndo. Você entra nessa roda da culpa e não sai do lugar, não prospera, não cresce, não se desenvolve, porque a culpa aprisiona. A culpa gera pensamentos e atitudes autodestrutivas. A culpa precisa ser transferida para o único capaz de receber a culpa de todos nós, que é a pessoa de Cristo. Creia que Jesus Cristo é capaz de receber a tua culpa, e ele já recebeu na cruz. Entende? Isso é fundamental para você vencer pecados de ordem sexual, assim como todos os demais tipos de pecados. Creia, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele remove a tua culpa. E ele diz para você, vá e não peques mais. Sétimo e último conselho, jamais duvide do amor de Deus. Ai, como o diabo tem tentado afastá-lo da percepção do amor de Deus. Definitivamente Deus não vê como vê o homem. E Deus ama incondicionalmente. Aliás, Deus repreende justamente aqueles que ama. Deus ama você. Não importa o buraco no qual você se encontra. Não existe caminho longe demais. Porque se você chegou até aqui, eu não tenho dúvida de que Deus tem um plano tremendo na sua vida. E Ele te dá poder e graça para você vencer todo e qualquer pecado, predisposição, inclinação, compulsão, vício e o que quer que seja. Jamais duvide do amor de Deus. Ele trouxe você até aqui. Ele enviou o único que poderia te salvar. E Ele nesse momento está disposto a perdoar o teu pecado e te dar longanimidade, paciência e misericórdia, para que você prossiga no caminho do Evangelho, vencendo esta predisposição e qualquer outra que possa haver no seu coração. Jamais duvide do amor de Deus. Esse é meu sétimo conselho para você.